boa estada, né, nesses dias dessa licença fora e lhe aguardamos o seu retorno. Declaração de líder da bancada do PT, vereadora Rose Frigeri. Vereador Cláudio, aproveite, né, o que for, vai ter que trabalhar um pouco fora daqui, mas na medida do possível, aproveita essa licença aqui, nós receberemos o vereador Renato aqui com muitas saudades. Bom, mas eu queria rapidamente falar, não poderia deixar de falar do dia de hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Muitas vezes esse dia passa despercebido e é uma data muito importante para discutir, porque o trabalho infantil no Brasil, ele decaiu na maior queda, né, de 2022 para 2023, que é o último levantamento que nós temos, em torno de 15%. Mas ainda assim tem cerca de 1.600.000 crianças e pré-adolescentes trabalhando no Brasil em situações das piores possíveis. Isso é levado pelas condições econômicas. São crianças e pré-adolescentes especialmente em vulnerabilidade, que acabam saindo das escolas, não tendo acesso, já não têm acesso à moradia adequada, a saúde adequada, muitas vezes não tem a educação. Então, é um dia muito importante para a gente fazer esse debate, combater o trabalho infantil. Nós estamos aqui em Caxias, eu fazia parte, devo entrar novamente com essa frente, mas de certa forma, mesmo não tendo a frente em defesa da aprendizagem, do programa do Jovem Aprendiz, nós estamos sempre fazendo esta fala, inclusive conversamos com o presidente da Câmara e logo vamos fazer um debate com as empresas terceirizadas aqui para que façam realmente aquilo que a lei manda, que é contratar o jovem aprendiz, que é aquele dos 14 anos, mas que ele esteja aprendendo e estudando, e é uma forma muito importante de combater o trabalho infantil também, porque esses jovens aprendizes, a partir dos 14 anos, também colaboram nas suas casas. Então, nós temos que fazer cumprir a lei do jovem aprendiz e fazer também cumprir a lei da proibição do trabalho infantil no nosso país. Então, acho que é uma luta importante. Nós sabemos que tem crianças de 5 anos trabalhando no Brasil. Então, não poderia deixar de fazer esta fala nesse dia, já que nós tivemos que concluir a sessão e não temos o pequeno expediente. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora, só lhe cumprimentar pelo importante tema trazido a essa sessão. De fato, é uma discussão que nós precisamos fazer, porque a gente ainda vê, enquanto sociedade, uma certa naturalização do trabalho infantil. Às vezes a gente ouve, né? Eu trabalhei, não morri. As crianças, né? Melhor trabalhar do que ficar sem fazer nada, enfim. Mas a gente sabe que lugar de criança é na escola. Lugar de criança é com a família. Lugar de criança é brincando, tendo lazer, acesso ao esporte, à cultura, a oportunidades. E quando um adolescente, né, nesse caso, a partir dos 14 anos, trabalha, tem que ser com o trabalho indicado. Ele vai ter um trabalho onde ele vai poder aprender sobre uma profissão, sobre a profissionalização, e isso seria o programa Jovem Aprendiz. Portanto, nós precisamos levar a sério esse assunto, porque quando a gente fala de trabalho infantil, nós estamos falando de crianças mais vulneráveis, que são obrigadas a trabalhar, porque senão elas não conseguem, né, se manter e junto com a sua família. Não de crianças que, enfim, porque às vezes a gente naturaliza e relativiza esse problema, que é um problema social grave, mas as crianças precisam ter os seus direitos garantidos. Se nós tivermos um mundo onde todas as crianças tiverem os seus direitos garantidos, alimentação, educação de qualidade, né, uma família que lhe cuide, lhe proteja, a gente com certeza vai viver num lugar muito melhor. Obrigada, vereadora. E com certeza, a vereadora Andressa tem vários documentários.
eu passava muito para os meus alunos, que mostra a realidade das crianças trabalhando com 5, 6, 7 anos nas piores condições, e quando elas são entrevistadas ou converso com elas, o sonho delas era ganhar um caderno, ir para uma escola, porque além disso, mesmo que seja obrigatório, a grande parte ou está fora da escola ou não se dedica adequadamente como deveria na escola, e muitas vezes nas piores condições, o que faz com que depois, na fase adulta, com certeza a situação dela ainda seja desigual, num país tão desigual como o nosso. Sua parte, vereadora Estela. Vereadora, eu vou pedir para possibilidade de mudar de assunto para retomar a questão dos médicos especialistas. No dia 30/5, a gente teve o lançamento por parte do governo federal do projeto Agora Tem Especialistas, para que sejam firmadas parcerias com os municípios e estados para a gente conseguir desafogar esse problema histórico, que é o problema de espera para médicos especialistas. Amanhã haverá aqui no estado do Rio Grande do Sul uma reunião com os prefeitos de todos os municípios para tratar da implementação desse projeto nas nossas cidades. E eu não podia deixar de, na sessão de hoje, reforçar a importância de nós termos a participação, vereador Daniel, do nosso executivo, da gente ter a participação e a adesão a esse projeto tão importante que vem para resolver um problema histórico, que é a fila de espera para consultas especializadas, que vem num momento muito oportuno, tendo em vista que eu citei antes, da exoneração de 10 especialistas do SES, e vem também ao encontro da importância de diagnósticos de muitas doenças que podem ser evitadas, de complicações que podem ser evitadas com o diagnóstico correto, com um médico especialista consultando, com a consulta correta. Então, é um projeto do governo federal muito importante, que visa uma melhoria importante, histórica na saúde, e eu reforço aqui a importância do nosso executivo tá por dentro, tá junto, tá fechando com esse programa e estar presente na reunião que teremos aqui no estado amanhã. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Esse é um tema também fundamental, não poderíamos deixar também de comentar, né? Agora, muito me preocupou, não sabia essa questão dessa exoneração, quando nós estamos aqui no município se debatendo há anos a dificuldade de médicos virem para o poder público, virem para o município. Eu realmente acho lamentável, não sei o caso, mas, enfim, é complicado. E, então, retornando à questão do trabalho infantil, eu só acho importante que a população que esteja nos acompanhando, qualquer coisa que souber, tem o Disque 100 para essas denúncias, também pode ser anônimas, né? Muitas vezes a gente sabe que... Então, que as pessoas denunciem a exploração das crianças, que é assim que se deveria chamar o trabalho infantil. Da sua parte, vereadora. Sua parte, eu vereador. quero até continuar também, porém eu tenho só um aviso para dar aqui, visto que recebi da minha assessoria aqui, a rede de supermercados Andreassa tá fazendo um aviso de utilidade pública que nesse próximo dia 14 de junho, das 9 às 16 horas, vai estar fazendo a vacinação contra a gripe. Então, aí é o governo municipal em parceria com os supermercados, a rede de supermercados de Andreassa, que está em todos os bairros, né, para fazer a vacinação das pessoas aí para evitar essa sobrecarga na saúde também. Desculpa, vereadora, mas só para ajudar nessa questão de utilidade pública. Quando a gente concorda, a gente não se importa. Não, acho que essa da vacinação é importante, né? Eu até sei que houve esse debate semana passada, que infelizmente não, eu estava fazendo uma coisa muito importante da Câmara, inclusive estou devendo a prestação de contas, mas a questão da prevenção, ela é muito importante. Declaração, né? De líder do Republicanos. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigerio. Em declaração de líder da bancada do Republicano.